Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia a todas, a todos, a todos. É uma grande alegria estar aqui nesse canal todos os meses. E hoje eu vim trazer aqui uma reflexão sobre família. Esse tema que fica tanto em voga agora, no segundo domingo de maio, né, em que, de modo geral, a nossa cultura aqui no Brasil, ela comemora o Dia das Mães, mas que a gente está, pouco a pouco, né, ressignificando essa data para pensar a família, os modelos de família, as perspectivas da maternidade, mas também do cuidado uns com os outros. Ano passado, nessa época, eu fui provocada por um jornal aqui para falar sobre maternidade, as diversas formas de exercício da maternidade. E eu fiz um texto que eu mencionei muito a perspectiva do cuidado como a maternagem como cuidado, entendendo a maternagem não só como um ato, uma ação tipicamente feminina, mas de todos aqueles que se dispõem a cuidar. Então, todo aquele que cuida materna, todo aquele que cuida é capaz de gerar ali um acolhimento maternal que proporciona aquele que está sendo cuidado, né, um carinho, um aconchego e uma segurança, que é a segurança que todas as crianças necessitam, né, quando nascem, quando vêm ao mundo. Então, é muito importante essa ressignificação para que a gente não coloque aí esse papel, né, da mulher como sendo a cuidadora, né, ou relegue a ela esse único papel, né, isto é, ter essa obrigação, que é a obrigação do cuidado, e restringindo somente a ela e não colocando aí o cuidado como sendo uma tarefa de todos, né, da família. Eu queria também, hoje, fazer uma citação da Bell Hooks, muito interessante, né? Esse livro dela, que é Tudo sobre o Amor, bem interessante, ela diz as seguintes palavras que eu queria partilhar com vocês. Ele diz o seguinte, que o amor é o que o amor faz. Amar é um ato de vontade, isto é, tanto uma intenção quanto uma ação. Vontade também implica escolha. Nós não temos que amar, escolhemos amar. Uma vez que a escolha deve ser feita para alimentar o crescimento, essa definição se opõe à hipótese mais amplamente aceita de que amamos instintivamente. E aí, a partir de Bell Hooks, a gente pode pensar que aquilo que a gente chama de instinto materno, na verdade, não é instinto materno, é, é, é aquilo que é aprendizado, né? Aquilo que se faz ou que se relega para a mulher neste papel, que é o papel da maternagem. Então, as mulheres são ensinadas a maternar, né? Elas se tornam mães ao longo do tempo, potencialmente mães, quando elas são ensinadas pela sociedade que podem podem gerar filhos, né? Hoje em dia, com essa dimensão, que é a dimensão da pluralidade das famílias, mas também da própria pluralidade da identidade de gênero, né? A gente se vê muitas possibilidades. Então, vamos imaginar aqui um homem com uma identidade de gênero masculina que possui um útero, ele pode ser pai e não mãe, né? Então, a gente começa a colocar, a pensar também a maternidade como estando dentro de uma flexibilidade, que é a flexibilidade do próprio gênero, né? Então, nessa perspectiva, a família ela se amplia dentro de uma condição que é uma condição de amar. Então,
dentro dessa perspectiva da pluralidade dos formatos de família, o que vai enlaçar todas as pessoas é a decisão de amar, como disse aqui a Bell Hooks, né? O amor como uma ação específica. Os laços de família, que Allan Kardec falava para a gente, ele bem escreveu isso aí no Evangelho segundo o Espiritismo, e quando ele traz para essa reflexão aquele texto, aquela passagem em que Jesus olha para a sua família diante dos apóstolos e pergunta: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí ele o próprio Cristo, né, abre para nós essa perspectiva de que a família ela é baseada nos laços de afeto, não nos laços consanguíneos especificamente. Não que eu esteja aqui dizendo que a consanguinidade também não gera em nós, mas gera mais pela cultura um vínculo forte, de fortalecimento e de ancestralidade, mas é a memória, a convivência e o amor que nos coloca como família. A memória, porque a gente recobra e lembra dos nossos ancestrais que nos vinculam e que vinculam todos aqueles membros da família. Então, quando a gente fala assim, do meu avô, do meu bisavô, né, do que fez o meu pai, fez a minha mãe, gera aí esse sentimento, que é um sentimento de união e de junção recíproca, que faz com que as pessoas estejam ali vinculados no sentido que é o sentido da família. O amor, porque é um afeto primordial que nos vincula e que nos faz querer estar uns com os outros, cuidar, né? gerar um afeto que é um afeto aberto também a uma reciprocidade de sentimentos e de vínculo, né? Que faz com que as pessoas se sintam vinculadas uma com as outras. Partindo disso, e partindo da dimensão de que o amor como decisão e como vínculo, podemos imaginar também, ou perceber, né? Porque ele é um exercício imaginativo, mas ele já é a realidade, que as famílias elas se constituem por estes laços, né? Que são os laços afetivos. Então, uma família pode ser a de irmãos, pode ser família constituída por duas mulheres, por dois homens, mulheres que são as mulheres são as famílias homoafetivas, mas também as famílias constituídas na monoparentalidade, isto é, vínculos apenas de uma pessoa com seus filhos. Podemos pensar também em uma família eudemônica, né, que é aquela baseada nos vínculos de satisfação, de amizade que tem entre as pessoas. Então, há um tipo, uma expressão também, que é uma expressão baseada na relação e na convivência. Estou me lembrando aqui, enquanto eu falo, que a gente, no direito brasileiro, né, de modo geral, as regras do direito civil, a família ficou muito ligado a uma perspectiva do patrimônio. E essa é uma herança patriarcal que a sociedade absorveu e o direito também absorveu, porque ao longo do desenvolvimento do patriarcado, né, na história da humanidade, a família ela era constituída pelo pai e pelos herdeiros desse pai, né? Sendo a própria mãe também como uma espécie de patrimônio, digamos assim, daquilo que se tem. Essa visão, gente, que é uma visão que está muito forte
na sociedade ainda, né, nós não conseguimos ainda ultrapassar, ela é muito antiga. Ela vem com todo esse esteio, né, digamos assim, do patriarcado, e faz com que a gente pense muito na família a partir dos vínculos consanguíneos, porque é este vínculo consanguíneo que daria a parentalidade. Isso, obviamente, vem mudando também no direito e vem já construindo novas modalidades, inclusive de sucessão, que é o que interessa o direito. Eu sempre falo para os meus amigos dessa área de que parece que o direito de família existe porque existe divisão de patrimônio, obrigações, né? Divisão de bens, etc. Essa visão ela é uma visão espiritualmente muito, eu diria, escassa, né? É uma visão que não traz a profundidade dos laços espirituais. Os laços espirituais nos colocam numa espécie de vinculação que faz com que nós estejamos uns com os outros pelo amor, né? Então, o amor é esse sentimento, né? Que nos faz querer um ao outro, querer pertencer um ao outro, querer ter o outro próximo da gente, né? Então, estando nisso, a gente se demora no outro. E aí eu me lembro aqui que quando a gente pensa numa casa, numa residência, né? O que é estar em um lugar, numa residência? Quando é que eu digo que eu resido em algum lugar? Quando eu me demoro neste lugar, quando eu estabeleço vínculos com esse lugar. Então, a casa é esse lugar onde a família vive, né? Esse lugar de reprodução de afetos e de memórias. Por isso que, quando esses vínculos se fragilizam e as pessoas saem desses espaços e muitas vezes vão viver em situação de rua, elas precisam reconstruir esses vínculos na própria condição de rua para poder se sentir firmes e fortalecidos. Por isso existem pais da rua, mães da rua, né? Nesse ambiente que, por mais que seja um ambiente de exclusão e de vulnerabilidade, ele deixa de ser hostil para ser um lugar de acolhimento e de proteção mútua, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso no Dia das Mães, que é agora, próximo domingo, e possa transformar esse dia não um dia de veneração à maternidade, mas um dia da família, para que a gente entenda que dentro desses laços familiares, os papéis são papéis sociais delegados, né, pelo, pela sociedade, que são incorporados pelo espírito. Isto é, eles não são naturais, eles não são instintivos, eles são adquiridos com a sociabilidade. Quer dizer, é a sociabilidade que nos faz aprender a ser mãe, aprender a ser pai, né? E num país como o Brasil, em que as mulheres sofreram tantas violências desde o seu começo, né? Mulheres que tiveram que parir seus filhos sozinhas, muitas vezes, porque a violência sexual se fez desde o início da colonização, com mulheres indígenas e mulheres escravizadas, esses filhos nasciam. E de quem eram esses pais? Elas eram filhas de quem? Elas eram filhas da mãe. E sendo filhas da mãe, elas carregam em si esse apego à maternidade, ao cuidado da maternidade, né? E aí é essa maternidade, que é uma maternidade ancestral, do cuidado, daquele que gerou, mas que também que protegeu, é o que se faz a mãe ter tanta importância, assim,
na nossa cultura, porque aprendemos que foi ela quem nos cuidou, que nos cuidou, que não nos abandonou, quando a própria paternidade foi uma paternidade violenta, imposta, né? Importante dizer, imposta, violenta, e foi relegada à desproteção e ao abandono. Então, se somos herdeiros aí dos filhos da mãe, né, a mãe passa a ser essa figura, né, que nos dá aí esse sentido. Bom, mas isso é o que está no nosso imaginário, né, que é tão forte no nosso imaginário. E é ele que a gente deve, digamos, ultrapassar para que a gente possa constituir modelos novos de cuidado, em que envolva toda a comunidade. Eu tenho insistido aqui, disse mês passado, vou dizer de novo, que os modelos de cuidado, que são modelos das sociedades tradicionais, eles devem ser as nossas referências. Neles, todos podem cuidar uns dos outros, né? Os mais velhos, as mulheres, né? Os homens, os irmãos. Então, nesse modelo, a comunidade inteira se coloca dentro de uma rede de apoio capaz de fazer com que essa família possa vigorar, para que ela possa existir, né? Então, que a gente possa pensar nesta inspiração para que a gente consiga extrair daí um modelo de sociedade é, comunal, um modelo de sociedade fraterna e respeitosa uns com os outros, né? Principalmente daqueles que precisam de mais cuidado, que são as nossas crianças. Então, cuidar das crianças, né, é acolhê-las na sua diversidade. E aí eu coloco aqui uma experiência pessoal, né, minha, de mãe de um rapaz que é transexual. A nossa família foi muito impactada por isso, e eu quero trazer essa reflexão para nós, porque nos dias de hoje, né, em que isso e que essa a dimensão do gênero aparece de forma, digamos, mais livre e mais fluida, é fundamental que a gente acolha os nossos filhos como eles são, e entendam a beleza. Eu acho que eu cresci muito com o meu filho. Eu não vi o meu filho durante muitos anos, até ele completar mais ou menos 15 anos, e que ele revelou para mim a sua identidade de gênero. E aí ele mudou de nome. E eu me lembro bem desse dia, que foi um dia em que ele falou isso para mim, e ele disse isso em meio a uma crise emocional, em que estava chorando e dizendo que, né, desregulado, né, diante dessa revelação. Eu tentando acalmá-lo, disse: meu filho, tem 3 coisas que você precisa saber agora, nesse momento. Primeiro, é que o meu amor é incondicional. Segundo, é que você vai agora trilhar um caminho de autocuidado numa sociedade transfóbica, homofóbica, que você precisa cuidar de si, na sua emoção e do convívio com as pessoas. E terceiro, eu disse para ele: tenha paciência comigo, né? Eu estou aprendendo, então, eu vou aprender a ter um menino. Isso ele tinha 15 anos, hoje ele tem 21. Essa experiência me marcou a ponto de que eu precisei também trazer isso para o meu campo de luta, para a minha militância, né, de direitos humanos, que eu sempre fui, mas assim, trazer isso para a minha militância e ajudar também outras mães, me juntar a outras mães.
E aí eu descobri aqui em Fortaleza, um grupo de mães que se reunia, e essas mães, elas têm essa missão, que é a missão de construir, de defender, mas de construir com outras mães essa rede de apoio, para que a gente possa entender mais sobre esse fenômeno, mas também que a gente possa ajudar os nossos filhos, lutar com eles pelos direitos da sua existência no mundo, né? E aí eu fui aprendendo a lidar com o nome. E aí eu queria terminar dizendo isso, dizendo que qual é o nome, né? O nome da gente diz muita coisa sobre nós. E eu não sabia, eu não conseguia me livrar do primeiro nome do meu filho, né? Do nome feminino, o nome biológico que ele tinha. E eu não conseguindo ainda fazer a flexão de gênero e fazer tudo isso, eu dizia, meu bem, é, vem cá, meu bem, chuchu, benzinho, amor. E fui, eu não conseguia dizer o nome, mas eu conseguia expressar o sentimento, que era o sentimento de proteção e de amor a ele. E aí, aos poucos, ele foi nascendo dentro de mim. E aí ele foi nascendo como Mateu, esse é o seu nome. E nascendo como Mateu, ele foi. É, 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 eu engravidei, é como se eu tivesse engravidado de novo, como se eu tivesse parido um novo filho e ele tivesse nascido para mim naquele momento. Isso era mais ou menos na pandemia, 2020, né? E quando ele nasceu, foi uma alegria muito grande, um grande aprendizado para todos nós da nossa família, porque a gente aprendeu a reconhecer essa diversidade e como as famílias podem ser diversas. Mas também aprendemos a amar ainda mais, a entender que o amor transpassa, né, todas as barreiras é, que a sociedade às vezes nos coloca. E aprendemos a desconstruir em nós todas as formas, muitas vezes, limitantes ou preconceituosas. Que esse breve relato possa servir para todos aqueles pais e mães que convivem com a diversidade e que possamos transformar nesse domingo no dia da família e pensar o cuidado uns com os outros na nossa família, que possamos amar sem barreiras e que possamos aprender a conviver mais, porque é na convivência e nessa decisão de amar, como diz Bell Hooks, é que podemos então transformar o mundo. Que todos tenham uma linda semana e que possamos, com a nossa espiritualidade, nos conectarmos com o bem, com essa egrégora, né, de espíritos superiores que nos protegem e nos amam, e que possamos partilhar esse amor uns com os outros na sociedade. Até a próxima.